Oi pessoas, boa noite. Então, conforme prometido, vim aqui falar com vocês sobre como foi que eu descobri a questão do Gustavo estar dentro do espectro autista, né? Ele tem o TEA, que é o transtorno do espectro autista. E eu vou contar um pouquinho para vocês desde quando eu comecei a desconfiar até o resultado final. Já tinha avisado para vocês que eu não ia me aprofundar a respeito do que de fato é o TEA, porque eu não tenho uma experiência, então seria muito antiético falar alguma coisa a respeito se eu não tenho um conhecimento profundo. Eu sei o que eu ouvi dos profissionais, o que eu pesquisei na internet, então não compete aqui falar o que de fato é o transtorno, por que tem essa sigla, enfim, essas coisas eu vou orientar vocês mesmo a pesquisar e se quiserem se aprofundar mais, tá bom? Nesse vídeo eu vou contar um pouquinho da minha história para que através desse vídeo eu consiga ajudar as mães, os pais que possam estar passando, né, dessa situação de desconfiança e quais os caminhos que eu tomei, tá bom? Então, eu sou mãe do Gustavo, ele tem 5 anos e ele foi diagnosticado com TEA no grau leve com déficit de atenção. Tudo começou quando ele tinha por volta de um ano e meio e que eu comecei a desconfiar porque eu percebia certas diferenças entre uma criança na idade dele com padrões diferentes. E aí eu até cheguei a comentar com o meu esposo. Ele falou, mas você tá comparando, cada criança tem um tempo e tal, essas coisas, né? E até eu cheguei a pensar de que não, realmente eu posso estar querendo comparar com o filho de fulano, de ciclano. E meu filho, ele tem um momento dele, vai ter a fase dele. Até que a creche me chamou. E a diretora me chamou e falou, olha mamãe, o Gustavo ele não fala direito, o Gustavo ele não interage com a turma, o Gustavo ele só quer brincar sozinho. E aí quando eu recebi esse posicionamento da creche que ficava com meu filho de 7 às 5 da tarde, eu falei, eu tenho que começar a correr atrás, tenho que começar a procurar ajuda, porque eu sei que o quanto antes a gente começar a tratar melhor, vai ajudar o meu filho. E aí começou a correria, né, gente? E eu não tinha muito conhecimento desse mundo novo, né, que é o mundo do autismo, né? E eu comecei a levar ele a fazer várias consultas, ele chegou a fazer até eletroencefalograma para ver se tinha alguma coisinha na cabeça dele. E desde então fui buscar profissionais, pegar dicas de profissionais, até que chegou no relatório final, que por sinal eu peguei o fechado com o neuropediatra essa semana, e sendo que ele fez uns testes com uma neuropsicóloga, durante 2 meses, para poder ela constatar o que de fato ele teria. A primeira dica, né, gente, a neuropsicóloga ela faz esses testes, mas ela não dá o laudo final porque ela não é formada em medicina. Quem pode dar o laudo final é o neuropediatra, que foi o que aconteceu com o neuro que já vem cuidando do Gustavo desde 2018. E aí, eu tô aqui com o laudo dela, eu vou mostrar para vocês aqui, de uma forma resumida, quais foram os procedimentos que ela fez para poder chegar na conclusão de TEA leve com déficit de atenção. Ele fez os procedimentos de anamnese, que é o levantamento de dados, o MCHAT, que é questionário de rastreio para avaliar o desenvolvimento e comportamento em crianças dos 16 aos 30 meses, com o objetivo de rastrear as perturbações do espectro do autismo. O CARS, C-A-R-S, que é a escala comportamental com classificação clínica de leve, moderada ou severa ao TEA. O ASC-SE, que é o Sistema de Monitoramento de Comportamento Emocional de Crianças, que pode identificar falhas no desenvolvimento emocional infantil. E uma pausa aí, porque chegou aqui o meu amiguinho. Mamãe, o celular se descarregou.
Tá, eu vou botar pra carregar, beleza? Eu preciso do celular cinza, porque o celular... Eu preciso do celular azul. Tá, deixa a mamãe gravar o vídeo aqui e mamãe já te dá, beleza? Combinado? Combinado. Deixa Show. o like. Deixa já o like. Então, gente, eu parei aqui no Acho que Você É, né? Que é o Sistema de Monitoramento de Comportamento Emocional de Crianças que pode identificar falhas no desenvolvimento emocional infantil. O ETDH-CRIAD, que auxilia no processo diagnóstico do TDAH, com a possibilidade de distinguir a apresentação do transtorno, a intensidade e o nível de prejuízo existente, leve, moderado ou grave. O PROTEAR, que é o Sistema de Avaliação da Suspeita de Transtorno do Espectro Autista. O Denver-2, que é o Teste de Triagem do Desenvolvimento. O Columbia 3, que é a Escala de Maturidade Mental. Então, esses foram os procedimentos. Teve mais alguma coisinha? Gente, peraí. Então, gente, voltei. Então, esses foram alguns procedimentos que ele fez para ela poder chegar a essa conclusão de que ele estava no TDAH, no TEA leve, mais o déficit de atenção. E aí, gente, contando um pouquinho para vocês a minha experiência no todo, é um processo que tem várias fases, tanto para a criança quanto para os pais, os cuidadores. Confesso para vocês que não foi fácil, teve momentos de choro, teve momentos de preocupação, teve momentos de insegurança, e eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, muito ativa, e sempre quis ter tudo muito rápido, muito para ontem. Eu me acostumei a ser dessa forma devido a várias coisas que eu vivi na minha juventude, né? E quando eu me deparei com essa situação do meu filho, em saber que eu teria que me cautelar, até a psicóloga dele já falou pra mim, mamãe, a tua ansiedade só vai prejudicar ele, porque ele vai fazer tudo, ele será capaz de tudo, mas será no tempo dele. Gente, mais uma pausa. Voltei de novo. Gente, é difícil. Vamos ver se eu vou pegar o fio da meada aqui. Tava falando com vocês sobre como foi a minha reação. Então, a psicóloga falou, a sua ansiedade só vai prejudicar o seu filho, porque ele será capaz de tudo, mas no tempo dele. Então, é o que eu ouvi de todos os profissionais quando eu fui fazer a entrevista, quando eu iniciava algum tratamento com ele ou alguma sondagem. Eu sempre tinha esse pré-julgamento meio que de subestimar, é uma coisa meio que automática que nós pais no início do processo temos, que é falar, mas meu filho, ele demorou para desfraldar, demorou tanto para desfraldar. E aí eu lembro um neuropsicólogo falou para mim assim, mamãe, mas hoje ele usa fralda? Eu falei, não, ele então acontece, então é assim, ele vai ter o tempo dele. E eu me recordo de mínimos detalhes, gente. O meu filho, ele não falava nada. Eu lembro que assim, o estopim para eu procurar ajuda foi uma madrugada que ele acordou passando muito mal e chorando aquele choro de dor. E eu falava, filho, onde está doendo? Tá doendo a cabeça, tá doendo a barriga. Ele não apontava, ele não falava, ele só sabia chorar. Resumo, a gente teve que ir para uma emergência para saber que ele estava sofrendo de gases. Então eu falei, meu Deus, meu filho não fala. Como vai ser isso? E aí, quando ele começou a falar, ele falava com ecolalia. Para quem não sabe, ecolalia... Só mais um momento, gente. Gente, voltei e o Gustavo vai me fazer companhia aqui para eu terminar o vídeo, tá bom? Então, como eu estava dizendo, ele não falava. E quando ele começou a falar, ele apresentou a ecolalia. Para quem não sabe, a ecolalia, ela é quando a criança ela tem o hábito de repetir as falas, as coisas que ele fala. Um exemplo, ele repetia muito as frases que ele ouvia da Peppa. Você quer água? Ele falava, você quer água. Ele não tinha um diálogo, né? E eu ficava, meu Deus, meu Deus. E assim, são processos que são doloridos para quem é mãe, porque eu tava vendo meu filho crescendo. É isso aí, mamãe. Deixa a mamãe falar, fica quietinho, tá?
e ele não tava com aquela coisa de uma criança de 4, Isso aí, uma mamãe, criança você de 3 escreve do anos. like. Tá bom, filho, uma Você criança de escreve- 3, 4 anos É like. não fazia. Eu me recordo, uma vez eu no trabalho, eu tenho uma amiga de trabalho que tem uma filha que me regula a idade com o meu filho, e sempre à tarde ela conversava com a filha dela. E eu me recordo várias vezes que ela conversava com a filha dela e a filha dela contava como é que estava sendo o dia, o que tinha acontecido. Eu falava, meu Deus, será que isso nunca vai acontecer? Será que nunca eu vou receber uma ligação do Gustavo falando pra mim o que aconteceu, o que não aconteceu no dia dele? E o que eu tenho pra passar pra vocês nesse vídeo, pra não ficar muito extenso, é que, gente, vamos dar tempo para as nossas crianças. Elas são extremamente capazes de tudo. Então, assim, eu olho pra pequenas coisas lá atrás e hoje lá na frente. Hoje meu filho, ele pega o telefone, ele liga pro pai. Eu tô trabalhando de casa, mas assim, ele vai na rua, ele me conta tudo o que aconteceu. Ele vai na casa do primo jogar videogame, ele conta o que aconteceu lá, o que ele comeu, o que ele brincou. Então, assim, foi no tempo dele, lógico que através de muito trabalho de profissionais ali, trabalhando e estimulando. E essa é a mensagem que eu tenho para passar para vocês nesse primeiro vídeo, de que eles são capazes de tudo, de tudo, de tudo. Nunca duvide, porque a sociedade já vai duvidar. Então, o que eles não precisam é que tenham pais inseguros, tenham pais com medo. Não deixe o medo atrapalhar. Você é capaz de estimular, igual eu falo pra ele. Eu vou contar também uma coisinha rápida pra vocês, que assim que eu recebi o diagnóstico e tal, aquela coisa toda, eu virei e falei assim pra ele, antes de dormir, a gente costuma orar, eu virei, olhei nos olhos dele e falei assim, filho, nunca permita que ninguém fale que você não é capaz, porque você é capaz de tudo, você pode tudo, você é muito inteligente. E aí ele olhou pra minha cara, e meio que me ignorou. Mamãe, ele não falou nada. Mamãe. Oi, filho. O que você me chamou? Que você é capaz de tudo. Deixa eu terminar de falar rapidinho. Mamãe, você vai ficar muito de castigo. Tá, e aí ele me ignorou naquele momento. Passou alguns dias, ele estava jogando no celular e ele veio correndo. Ele estava no quarto, ele veio correndo pra mim e falou, mamãe, eu passei de fase, eu consegui passar da fase. Eu sou capaz de tudo. Nossa, gente, vocês não têm ideia de como meu coração ficou. Porque eu não imaginava que ele tivesse assimilado. Ó, pra vocês verem, né? E ele assimilou e ele fala, eu sou capaz de tudo, eu posso tudo. Então, assim, use a sua boca. Use o poder que você tem como pai, como mãe, para poder incentivar o seu filho a ser o melhor, a se dar o melhor. Estimule ele, incentive, diga palavras de incentivo, porque independente da limitação dele, independente dos obstáculos e desafios que ele vai enfrentar, eles são capazes de tudo. E hoje eu não tenho dúvida que, beleza, o meu filho ele pode não aprender no tempo padrão das outras crianças, mas ele vai aprender. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês nesse primeiro vídeo. E talvez eu volte para falar mais sobre como está sendo o processo dele, quais são as terapias que ele faz, que ele precisa fazer. E é isso, gente. Fiquem com Deus, tá? Que Deus abençoe muito vocês. E filho é bênção do Senhor, né? Manda um beijo pra galera, filho. Beijo. Inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Tchau! É isso aí, galera. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.